Prepare-se para os milagres. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você está preparada para os milagres que virão na sua vida? Diz assim: se você não está, comece hoje a se preparar, porque vem bênção de Deus na tua vida, no nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a palavra lá no livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Ruth, capítulo 1, verso 1 ao verso 17. Amém? Amém ou não amém? Diz assim: ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. Diga, fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quileon, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe. O nome de uma era Ofa, e o nome da outra Ruth, e eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quileon também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Então levantou-se ela com suas 2 noras, para que pudesse retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Assim ela saiu do lugar onde estava, junto com suas 2 noras, e elas puseram-se a caminho para retornar à terra de Judá. E Noemi disse às suas 2 noras: ide, cada uma de vós, retornai para a casa da sua mãe, que o Senhor vos trate com benevolência, como tratasse os mortos e a mim. Que o Senhor vos conceda encontrar descanso, cada uma de vós na casa do seu marido. Então ela as beijou, e elas ergueram a sua voz e choraram. E elas lhe disseram: certamente retornaremos contigo para o teu povo. E Noemi disse: voltai-vos novamente, minhas filhas, porque ireis comigo? Há ainda mais filhos em meu ventre, para que possam ser vossos maridos? Voltai-vos novamente, minhas filhas. Segui vosso caminho, pois sou velha demais para ter um marido. Se eu dissesse, tenho esperança, se eu também tivesse marido nesta noite, e ainda tivesse filhos, vós aguardarias por eles até que estivessem crescidos? Guardai-vos-ei para eles sem tomar marido? Não, minhas filhas. Por isso, entristece-me muito que por vossa causa a mão do Senhor tenha saído contra mim. E elas ergueram a voz e voltaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela.
E ela disse: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, retorna tu após a tua cunhada. E Ruth disse: não me supliques para te deixar ou para deixar de te seguir, pois para onde fores, eu irei, e onde te alojares, eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que cenário essa história ela é relatada? Um cenário de fome. A terra toda ela passando fome. É tão interessante que a fome nos remete à falta de provisão, à falta de sustento, à escassez em nosso meio. E nesse cenário de fome, existe uma família, Elimeleque e Noemi, com seus 2 filhos. O marido de Noemi vem a falecer e ela fica com seus 2 filhos. Seus 2 filhos, eles casam, uma com Orfa, outra com a Ruth, e os 2 filhos de Noemi vêm também a falecer. E essa mulher, imersa por toda essa história traumática, ela chega para suas 2 noras e diz: vou embora, me deixa aqui eu perecer, porque eu não tenho mais nada para dar a vocês, eu não tenho sequer mais filhos. Vocês esperariam que eu viesse a engravidar e ter filhos para poder vocês voltarem a casar com os meus filhos? Não, isso não pode acontecer. Segue. Orfa segue o seu caminho. E Ruth, eu gosto demais dessa frase célebre de Ruth, quando a Noemi pede para ela ir embora: olha, a Orfa já foi, agora vai você. E ela olha para aquela situação e ela diz: olha, não me supliques, não me peça para eu te deixar. Não me peças para eu deixar de te seguir. Porque, Noemi, para onde tu fores, eu irei. Aonde tu permaneceres, eu permanecerei. O teu povo será o meu povo. Aleluia. E o teu Deus, ele também é o meu Deus. Se tu morreres, eu morrerei também. E ali serei sepultada. Quando nós olhamos em meio à circunstância, é tão interessante que a Bíblia diz aqui no versículo 6, que Noemi tinha ouvido falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Eu não sei você. Por todas as vezes eu falava nesta manhã que eu me deparo com situações e circunstâncias na minha vida, que eu não sei como agir,
eu não sei o que fazer, eu estou no limite da minha humanidade, e nós que exercemos a liderança na casa do Senhor, sempre nos deparamos com situações difíceis e complicadas, à medida que a igreja vai crescendo, o ministério vai crescendo, são muitas vidas, são situações, em um mundo cada vez mais conturbado, difícil, mas todas as vezes que eu me deparo com situações, quer seja ministeriais, pessoais, familiares, emocionais, financeiras, todos os tipos de situações, eu sempre sou levado pelo Espírito de Deus a visitar o meu passado e contemplar o meu presente e o meu futuro e ver de maneira poderosa como o Senhor me conduziu até esta noite. Quantas intervenções de Deus em situações que eu achava que jamais poderia ser resolvida. E eu me lembro, como Abacuque diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não levo a minha mente a pensar outra coisa a não ser a graça, a misericórdia, o amor de Deus todos os dias sobre a minha vida. Eu estou em pé por causa do Senhor. Eu estou vivo por causa do Senhor. Eu existo por causa do Senhor. E toda honra e toda glória seja dadas a Ele. É tão interessante que a história de Ruth, ela não começa com uma promessa. A história de Ruth, ela começa com um luto. Viúva, estrangeira, sem herança, sem garantias alguma. E eu tenho aprendido que Deus não ignora recomeços quebrados, Deus não ignora aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivemos. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde as pessoas não confiam mais em Deus. Dias onde, quando você escuta uma notícia ruim, quando você está passando por algo que você não esperava, o que nós temos percebido é que as pessoas estão desabando. As pessoas estão entrando em níveis de ansiedade, em níveis de depressão, em níveis absurdos de medo, de receio acerca do que vai acontecer em suas vidas. Eu não estou falando de pessoas que estão lá fora, eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus todos os domingos, e visitando e participando de uma célula, vindo a um discipulado na quarta-feira, e mesmo tomado de palavra, tomado de adoração. Quando vem a guerra, quando vem a luta, elas estão desabando. É tão interessante que, quando nós olhamos a história da Ruth, em nenhum momento Ruth ela foi guiada por emoções. Mas Ruth, ela foi guiada por uma palavra chamada aliança. Ela tinha aliança com Deus, ela tinha aliança com Noemi, ela tinha aliança com o propósito de Deus na vida dela.
e a perca do marido, a fome na terra, a dificuldade que ela estava enfrentando, em nenhum momento ela deixou de olhar para o Deus que cumpre propósito e opera milagres em sua vida. É tão interessante que em nenhum momento Ruth negou a dor. Não, ela não negou a dor. Mas ela não fez da dor o seu endereço. Tem gente que faz da dor o seu endereço. Tem gente, queridos, que está tudo bem, mas se acontece algo ruim naquele dia, ela junta tudo de ruim na vida dela e traz a memória sobre ela. E a gente sabe muito bem que isso é característica de Satanás, né? O diabo, ele faz isso mesmo. Ele pega uma situação e leva você a olhar todas as lutas que você passou, todas as dificuldades que você está passando, junta tudo no liquidificador e diz: agora toma. Se você não está suportando aquela luta, tu imagina trazer todas as lutas para você. É assim que Satanás tem feito. É assim que Satanás tem operado, fazendo você esquecer de onde você saiu, do que Deus já fez na tua vida, do que Ele já investiu e continua investindo, os milagres, os livramentos, as provisões. Em momentos difíceis, que você achava que iria sucumbir, em momentos difíceis, que você achava que não ia suportar, e você está aqui, firme e forte no Senhor, e o Deus que te trouxe até aqui, é o Deus que vai te sustentar, até o dia da sua vinda. Por que esse desespero? Por que esse desespero? Por que esse medo? Por que essa angústia? Cadê o teu Deus? Cadê o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus, a terra, debaixo da terra, criou o mar, fez todas as coisas? Quando eu olho para o céu e digo: meu Deus do céu. Quando eu olho para a praia do futuro e vejo essa imensidão do mar não invadir essa terra e nos colocar todos imersos à água, é esse Deus que opera e é esse Deus que eu confio e creio. O que eu acho interessante em Ruth, que ela mesmo ferida, ela se moveu. Ela não ficou parada. Aqui no versículo 22 do capítulo 1 diz assim: então Noemi retornou e com ela Ruth, a moabita, sua nora, os quais retornaram da terra de Moabe, e vieram para Belém, no início da colheita da cevada. E diz assim, e Noemi, capítulo 2, verso 1. E Noemi tinha um parente da parte de seu marido, um poderoso homem de riqueza, da família de Elimeleque, e seu nome era Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir agora até o campo para colher espigas de cereal, após aquele em cujo olhar eu acharei graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. E ela foi e veio e colheu no campo após os ceifeiros, e aconteceu dela se encontrar em uma parte do campo pertencente a Boaz, que era da parentela de Elimeleque. A Bíblia diz que quando Ruth chega à sua terra, a Bíblia diz que ela mesmo ferida, ela foi trabalhar no campo. Ela foi trabalhar no campo, ela
entendeu que fidelidade e propósito também é uma atitude. Vou repetir mais uma vez para você. Fidelidade e propósito também é atitude. Não importa o que eu estou passando, não importa as lutas que vêm sobre a minha vida, não importa as lutas que vêm sobre o ministério, Deus tem propósito, e eu sou fiel ao propósito dele na minha vida, custe o que custar, aconteça o que acontecer, porque a minha vida pertence ao Senhor. Ele dá fôlego de vida, Ele sopra nas minhas narinas para que eu viva, e no dia que Ele não quiser soprar, eu vou para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenho medo de nada. Tenho medo de não cumprir o propósito que Deus tem na minha vida. Porque aí é luta, é guerra, é batalha, quando você não está no centro da vontade de Deus na tua vida. Sabe, queridos, é tão interessante que Ruth, ela mesmo ferida, ela foi trabalhar, ela foi para o campo. O que eu acho interessante é que essa história se passa em um campo de colheita. Eu falava esses dias que tem muita gente dentro da igreja querendo colheita, mas não quer o campo. Tem muita gente querendo promessa, mas não quer ir para o campo trabalhar. Tem muita gente querendo os milagres, mas não quer trabalhar para o Senhor. Não quer fazer a obra de Deus. Sabe, queridos, é tão interessante que Boaz viu o que muita gente não vê. Um caráter escondido. O caráter de Ruth. Porque, queridos, Deus honra a fidelidade, que muitas vezes o homem não aplaude. Você ser fiel hoje, quando tudo está difícil. Você ser fiel hoje, quando você escuta uma notícia que não vem conforme você espera. E a primeira coisa que você diz é: Deus não escuta minha oração, aí não quer vir mais para a igreja. Quando não culpa a igreja por seus problemas, ou culpa a Deus pela situação que você está passando. Irmão, deixa eu refrescar a tua memória e fazer com que você não seja ignorante nem ignorante. Se com Deus já é difícil, imagine sem Deus. Pensa um pouquinho. Se com Deus nós já passamos por guerras, lutas, tu imagina sem Deus. Irmãos, esse final de semana tivemos aqui o encontro de pastores, vieram os pastores de todos os lugares, das nossas igrejas. Sexta-feira, eu cheguei aqui doente, ministrei sexta-noite doente, sábado de manhã doente, sábado à noite doente. Eu disse, eu vou até o fim. Quando foi domingo de manhã, eu não consegui me levantar da cama. E o encontro de pastores começou dessa maneira. Um dos nossos pastores, que vinha lá de Guaraciaba do Norte, quase 400 quilômetros, na estrada começou a sentir dores, chegou aqui em Fortaleza, foi para o hospital, e chegou no hospital em dor. O médico mandou fazer vários exames, e quando saiu o exame, disse, olha, daqui você não sai não, você vai ter que agora ir para um centro cirúrgico. Ele não tinha plano, e o médico chegou, e ele perguntou ao médico, e quanto custa essa cirurgia? Não, a minha parte é 15 mil reais, a parte do hospital é 12 mil reais, 27 mil reais. Isso sexta-feira à noite, antes de começar aqui o encontro.
ele mandando mensagem para mim. E ele liga desesperado para mim, eu iniciando o encontro aqui no auditório, e começamos a guerrear, e começamos a nos mobilizar, ele com os familiares, nós com os pastores. E na segunda-feira, no sábado de manhã, ele entrou na sala da cirurgia, 8 horas da manhã, e quando foi, ele saiu de 5 horas da tarde. E quando ele saiu, toda a cirurgia estava paga para a glória de Deus. Apareceu um câncer no intestino. Um câncer. O ano passado eu vivi isso. Graças a Deus fui curado para a glória de Deus. E eu sei o que esse nome câncer gera. Ele vai passar por quimioterapia, radioterapia, e está se recuperando. Teve alta sexta-feira. E é assim que nós vamos lidando com situações. Pastor de Moçambique liga para mim também contando situações. Porque a gente que é líder de ministério, a gente é uma bucha, né? A última instância chega, né? Quando ninguém consegue mais resolver nada, chega a minha pessoa. E eu aprendi algo na minha vida. Blindar o meu coração e tudo que chegar a mim, eu ir para o Senhor e entregar na mão dEle. Porque se eu não fizer isso, eu não suporto os níveis de guerra, de luta, de batalha, que, graças a Deus, não tem sido na minha vida, mas com aqueles que nós amamos estão em volta de nós. É tão interessante, queridos, que a Bíblia diz que Ruth colheu espigas, e Deus estava escrevendo honra na vida de Ruth. Ruth encontra Boaz, um parente do seu sogro que faleceu. E a Bíblia diz aqui no verso 11 do capítulo 2 de Ruth, diz assim: Boaz respondeu e lhe disse: já me foi completamente mostrado tudo o que fizesse para a tua sogra, desde a morte do teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe, a tua terra natal, e vieste a um povo que outrora não conhecias. O Senhor recompensa o teu trabalho, e um galardão pleno te seja dado da parte do Senhor, Deus de Israel, debaixo de cujas asas tu viestes a confiar. Deus já tinha falado de Ruth para Boaz. Deus já tinha mostrado, porque, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi na minha caminhada com Deus. Antes de qualquer promoção, Deus primeiro observa a gente. Antes de qualquer promoção, o Senhor está nos observando. E Boaz viu a postura da Ruth, a aliança da Ruth, a convicção da Ruth em meio à luta, guerra, batalha, de não arredar o pé e permanecer firme na promessa. E Boaz olha para Ruth e diz: olha, Deus me mostrou tudo acerca de você. Como você foi com a tua sogra, como você reagiu com a morte do seu marido, como você deixou a casa do teu pai e da tua mãe,
deixou a terra natal para ficar com a tua sogra. Então Deus mostrou para Boaz quem era Ruth. E isso foi no secreto. Ruth não estava no altar. Não. É tão interessante, queridos, que eu tenho aprendido que Deus, Ele não apenas muda a nossa estação, mas Deus, Ele restaura o nosso futuro. Olhe para o seu vizinho e diga: Deus restaura o teu futuro e te prepara, porque a estação mudou e os milagres estão chegando sobre a tua vida no nome de Jesus. Aquilo que te feriu não define a estação que Deus está preparando para a tua vida. Deus, Ele nunca vai promover alguém que está com a dor na mão. Se livra da dor. Quando a guerra está grande, Deus fala para mim: pare, porque vai passar. Tem gente que quando está debaixo de guerra quer resolver o problema, né? Quer tomar para si, sair resolvendo, e cada vez que quer resolver na sua força, mais difícil o problema vai ficando. Comigo, quando eu não consigo resolver, eu paro. Senhor, está aqui, ó. Não vai fazer nada? Não. Não vai agir? Não. Mas por quê? Porque meu Deus está agindo por mim. Até quando eu estou dormindo, Ele está trabalhando a meu favor. Não, não vou fazer não. Porque se eu desejar fazer, eu vou estragar. Eu vou entrar no meio da guerra, onde Deus já está na frente. Eu vou entrar na peleja, onde um general de guerra diz: eu estou na frente. Não, eu sou servo. Ele é meu Senhor. Ele é meu dono. Sim, Senhor. O que é que tu queres que eu faça? Eu quero te obedecer, Senhor. Sabe, queridos, Deus, Ele fecha ciclos, Ele restaura história. É tão interessante aqui no capítulo 2, verso 17, diz assim: assim ela colheu no campo até o anoitecer, e debulhou o que havia apanhado, e foi cerca de uma efa de cevada. E ela tomou consigo, entrou na cidade, e a sua sogra viu que ela havia colhido, e ela trouxe e lhe deu o que havia reservado depois de estar satisfeita. E a sua sogra lhe disse: onde colheste hoje? E onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te tomou conhecimento. E ela mostrou à sua sogra aquele com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Um homem riquíssimo, um homem dono de todos os campos. Ruth entra na vida de Boaz como serva e permanece na vida de Boaz como sua esposa. Aleluia! Aleluia! É tão interessante, queridos, aqui no capítulo 3, verso 11, diz assim: e agora, minha filha, não temas, farei contigo tudo o que requeres, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. E eis que é verdade que eu sou de ti um parente próximo, embora haja um parente ainda mais próximo do que eu. Que história de fidelidade, de aliança. Por isso que eu digo, queridos,
em meio ao caos, em meio à guerra, em meio à luta, se você permanecer fiel, se você for um homem de aliança, se você for uma mulher de aliança, se prepara, porque depois dessa guerra, o milagre de Deus vai truar na tua vida. Nas áreas onde você achou que tinha perdido, nas áreas que você achou que o inimigo roubou, o Senhor vai restituir 100 vezes mais na tua vida. Às vezes, queridos, é Deus encerrando um capítulo para escrever outro com propósito. O livro de Ruth ensina algo que quase ninguém fala. Deus não começou a reconstruir a vida dela quando Boaz apareceu. A reconstrução na vida de Ruth não começou quando Boaz apareceu na vida dela. Começou quando ela continuou caminhando, mesmo em meio à dor, mesmo vazia. Ela continuou dando os passos de fé. Porque tem gente que pensa que recomeço é sentir força. Que conversa! Você nunca vai ter força para recomeçar. Você está ferido, você está machucado, você está debaixo de guerra, debaixo de luta. Mas na Bíblia, muitas vezes, recomeço é simplesmente continuar andando ferido, é continuar andando frustrado, é continuar andando rejeitado. Ruth perdeu o marido, Ruth perdeu segurança, Ruth perdeu o futuro que imaginava, mas não perdeu o caráter. Ela não transformou a sua dor em identidade. Ela sabia quem era o Deus que ela servia. Sabe, queridos, ela não fez do seu sentimento um lugar permanente. Porque sentimento muda, meu irmão. Uma hora eu chego aqui feliz, outra hora eu chego aqui triste, uma hora eu estou no culto, outra hora eu estou aqui deitado no chão, porque nem força eu tenho para ficar em pé. Sentimento passa, meu irmão, mas o propósito permanece. Sabe, queridos, eu não posso ser guiado, e nem você pode ser guiado por emoções. Eu não posso ser guiado por notícias ruins, porque eu sei que em meio à notícia ruim, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Quantos livramentos Deus tem te dado? Eu conversava hoje com uma liderança, hoje de manhã, quando terminou o culto, e eu dizia, olha, quantos livramentos Deus dá a gente, que nós nem nós sabemos que Ele deu. E essa liderança disse que vinha de viagem ontem, e quando ela ia saindo da cidade que ela estava tendo uma manifestação. Colocaram pneus na estrada, colocaram tudo, era fogo. E ele disse, como é que eu vou passar para voltar para Fortaleza? E disse que ele parou o carro e juntaram pessoas. E disseram assim para ele, o que é que você está fazendo aqui? Você não vai passar. Aí uma mulher reconheceu ele. Ele disse, olha, ele é fulano de tal. Aí outro chegou e disse, pois vamos aqui tomar uma pinga. Ele disse, eu não tomo não, porque eu sou servo de Deus. E eu preciso voltar para minha casa. Aí disse que 3 ou 4 dizem, ei, vamos deixar apenas ele passar. Ninguém mais passa, mas ele nós vamos deixar passar. E deixar ele passar.
E ele disse hoje: pastor, nem eu sei, pastor. Eu ali, o fogo ali do meu lado. Eu disse: meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer da minha vida? E ele dizendo: pastor, Deus cuida de mim. Sabe, queridos, eu quero te incentivar nesta noite. Eu não sei que nível de guerra você está vivendo. Eu não sei que nível de batalha você está passando. Uma coisa eu tenho que te dizer da parte do Senhor: continue se movendo. Olha para a pessoa que está do seu lado: se mova. Não pare. Se você estava a 100, vá a 60. Se você está a 60, vá a 40. Se você está a 40, vá a 20. Mas não pare, continue se movendo, porque o milagre vai chegar na tua casa, o milagre vai chegar na tua vida. O Senhor vai colocar tudo em ordem e vai liberar a bênção dele sobre você e sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, sobre o teu trabalho, porque Ele é Deus. Eu não estou dizendo para você negar o teu problema. Eu não estou dizendo para você negar a sua dor. Mas esse teu problema não pode estar fazendo morada dentro de você. A tua dor não pode ficar fazendo morada dentro de você. Porque sempre vai existir uma nova estação, esperando por pessoas que continuam caminhando, mesmo sem entender tudo. Ontem, nós fizemos um mês da conferência Delas é o Reino. Momento único aqui no ministério. Já estamos nos preparando para a conferência FARE com Davi Silva. E nós estamos, cada vez que nós liberamos algo nesse lugar, o inferno treme. E eu aprendi uma coisa, meu irmão, na minha humilde experiência. Se eu ataco o inferno, ele vai me contra-atacar. Sim ou não? Se eu ataco Satanás, ele vai me atacar. Não tem como, irmãos. Eu tenho convicção, eu tenho consciência disso. Antes de eu nascer, Satanás já existia há 2000 anos atrás. As estratégias dele são as mesmas. As armadilhas dele são as mesmas. Os planos deles não mudam. Mas o que me faz firme, convicto, é que eu tenho aquele que declara sobre a igreja, que os portões do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. O Senhor invade o inferno, saqueia o inferno e traz o despojo de guerra, a vitória para entregar na minha mão e na tua mão, no nome de Jesus. Se você quer, dá uma glória a Deus. Ruth chegou vazia, mas saiu da história redimida. E o mesmo Deus que escreveu o futuro sobre a vida dela, ainda escreve recomeços hoje. Aleluia! Mas Deus, que luta eu estou passando, que dificuldade eu estou vivendo. Perguntaram ao missionário: o que você acha das igrejas, das pequenas igrejas? Ele respondeu: existe algo pequeno quando Deus está dentro? Existe algo pequeno quando Deus está dentro? Não, não existe.
onde Deus está, a grandeza dele está, a presença dele está, o milagre dele está, a cura dele está, a restituição dele está, a promessa dele está. Essa convicção, meu irmão. A questão nunca serão lugares difíceis. A grande questão sempre será lugares onde a glória de Deus ainda não se manifestou. Essa é a grande questão, queridos. Essa é a grande questão. Porque se a glória de Deus se manifestar, queridos, não há problema que não seja resolvido, não há dificuldade que o Senhor não intervenha, não há detalhe, batalha, luta, promessa que Ele não cumpra. Sabe, queridos, o que nós estamos precisando é a glória de Deus no nosso meio, irmãos. O que nós estamos precisando nesses dias é descer mais, irmãos. É buscar mais pela presença dEle. É deixar os rituais religiosos. É deixar os meus dons e ir para a presença dEle, para ser tocado, para ser ministrado, para ser banhado pela unção dEle na minha vida. Para que o óleo seja derramado sobre a minha cabeça, e o inimigo não consiga me tocar, porque ele escorrega quando ele quer me tocar, porque o óleo está sobre mim. É isso que a igreja precisa, é isso que o povo de Deus precisa, é isso que o povo de Deus precisa buscar. Porque o que você espera dos próximos dias? Ah, pastor, está difícil, governo, inflação, todo mundo devendo, SPC. Esse irmão, o que é que você espera? Essa nação já passou por plano real, plano cruzado, plano e não está sobrevivendo. E nós não estamos aqui. Qual é o problema? Desculpa, irmão, vai piorar mais ainda. Mas para os filhos de Deus, eles são preservados. A história bíblica mostra, em meio ao caos, Deus sempre preservou os seus filhos. A Bíblia me garante isso. Essa palavra me garante isso. Pode estar fome na terra, pode estar corrupção, pode estar roubo, pode ser o que for. Eu sou preservado, eu e minha casa, pelo Senhor. Por que está faltando essa convicção? É muito simples, irmãos. A ocupação do teu tempo estão nas coisas que não traz essa segurança. A ocupação do teu tempo estão nas coisas que não te traz essa confiança. Se eu perder o emprego, se eu tiver um prejuízo, eu desabo. Não. Ebenezer. Está conosco. Shalom. Jeová Tessi, querido. Jeová Nissi. Ele está com você e comigo. Eu quero te incentivar nesta noite. Nós estamos completando de ministério 28 anos. Já vivemos altos e baixos
na economia, na cidade. E graças a Deus, conseguimos passar por todas essas situações. Estamos firmes e fortes, como colunas na casa do Senhor. E que você seja levantado também, como essa coluna. Coluna sustenta as paredes. Coluna sofre pressão. Quando eu falava no encontro de pastores, quando eu bato aqui, essas colunas recebem toda a pressão, mas elas sustentam a pressão. Nós precisamos ser chamados colunas do nosso Deus, para quando vir as pressões, as intempéries da vida, eu permaneça firme e não seja deslocado do lugar que o Senhor me confiou. Porque eu vou te dizer, tem pessoas que estão olhando para você. Uma parede pode cair, mas se uma coluna cair, o prédio todo desmorona. E nós precisamos ser essas colunas na casa do Senhor, em um tempo onde os relacionamentos são fluidos, onde eu não sei você, irmãos, às vezes eu estou achando que eu estou um ET, sabe? Eu não assisto mais televisão. Eu estou sem saber o que eu faço, porque vem Copa do Mundo, eu não tenho televisão, eu não assisto mais televisão. Não consigo mais. Sabe, tem hora que eu digo, eu estou meio doido, estou alienado. A única coisa que eu sei fazer é adorar o Senhor, adorar o Senhor, adorar o Senhor, adorar o Senhor. E eu entendo muito bem que quando chegam os momentos difíceis, nós estamos prontos para trazer uma palavra de conforto. Nós estamos prontos para trazer uma palavra de ânimo. Nós estamos prontos para trazer uma palavra de confiança, porque a nossa vida está sustentada pelo Senhor. Não entra notícias ruins, não entra desgraça, não entra coisas. Esses dias faleceu um dos homens, um dos bilionários do Brasil. Saiu na mídia, ele congregou aqui comigo. Eu batizei ele. Ele foi dormir. Ele foi dormir. E não acordou mais. Não acordou mais. E foi tão interessante que a semana passada eu estava mexendo nas coisas lá, que eu ainda não fiz a mudança completa, ainda tem coisas lá. E eu peguei o certificado de batismo dele. E eu olhei e disse, olha, eu preciso entregar para ele. No início da semana passada, quando foi sexta, acho que foi sexta, eu recebo a notícia que ele tinha falecido. Bilionário. Dormiu 61 anos de idade. Novo. E não acordou mais. Irmãos, eu preciso falar isso para você. Eu vou descer aqui do altar.